Imagina o seu funeral, hoje. Não a versão bonita que contam nos filmes, a versão real. As pessoas estão lá e o que elas estão dizendo? Ele foi um cara legal, tentou agradar todo mundo, nunca incomodou ninguém? Ou elas estão dizendo, ele construiu uma base tão sólida que ele conseguiu mudar a história da família dele, uma base que ninguém pode derrubar? Se a resposta for a primeira, você tem um problema estrutural e não é falta de tempo. O problema é que você é viciado em dizer sim. Você diz sim para a distração, você diz sim para a validação social, você diz sim para o prazer imediato. Eu aprendi a dizer não para minha própria biologia, não para a necessidade de entorpecer a realidade e não para os meus próprios vícios, para conseguir construir tudo que eu tenho hoje. E eu vou te explicar como o não saiu de uma simples palavra e virou a única ferramenta capaz de sustentar minha estratégia de longo prazo. E fica comigo até o final, porque eu não só vou te contar a história, eu vou te entregar 3 ferramentas práticas, que é um protocolo de 3 passos para você aprender a dizer não hoje, sem culpa e sem medo. Mas antes disso, eu preciso te contar o momento exato em que dizer sim quase me custou tudo. Bem-vindo ao agora. O não ao ego, a estratégia. Muita gente olha para o trabalho braçal e vê humilhação. Eu vejo estratégia. Eu sou formado em gestão de produção, trabalhei na EES Energia, uma multinacional no Brasil, tenho capacidade intelectual para gerir uma reunião, para estar em escritório, com todos os benefícios de trabalhar em office. Aqui na Austrália, eu tive um emprego relativamente fácil, com um salário alto, um salário muito bom e onde eu escolhi abrir mão para começar a minha carreira como funileiro. Eu não tinha experiência prévia, eu entrei nessa área por apenas um único motivo: o visto de residência. Eu sou flexível, eu aprendo, faço o que não gosto, mas com pensamento lá na frente. Isso não é novidade para mim. No Brasil, eu já trabalhei na feira, fui peão de logística, trabalhei no setor de finanças e multinacional. Então, quando eu estou na oficina, no meio do pó, do barulho, meu ego não grita que eu sou bom demais para isso. O que eu penso é muito claro. Essa fase da minha vida não é para sempre. Isso faz parte do processo. Eu estou construindo uma vida melhor. Eu digo não para a vaidade imediata e eu digo sim para o longo prazo. Se você não tiver uma base interna sólida, você não aguenta o processo. Você acha que o mundo é injusto, mas o mundo não é injusto, ele é lógico. Eu estou pagando o preço da minha liberdade futura. Enquanto muita gente mede sucesso em meses, eu comecei a medir em décadas. E para sustentar essa visão de décadas, eu precisei dizer não para algo muito mais difícil do que o trabalho. Muita gente que está assistindo esse vídeo sequer imagina onde ela quer estar no dia 31 de dezembro de 2026. O não biológico, a sobriedade. Durante longos períodos aqui na Austrália, eu fiz uso descontrolado de cannabis. Eu não vou mentir pra vocês, eu apreciava e gostava muito de fumar umzinho. Eu me divertia com flores, extrações, gummies, caneta, tudo o que você imaginar. É muito bom a sensação de bem-estar, alívio de estresse, ficar relaxado. E tipo assim, eu trabalhava muito, eu treinava, eu batia minhas metas. A parte funcional estava em dia, mas a partir de determinado período eu não estava mais presente. A droga distorcia a minha realidade. Eu ficava indeciso, sensível, colocava carga emocional onde não existia. Eu estava fumando, mas não estava mais fazendo sentido, pois os meus projetos estavam parados. Eu estava procrastinando meus deveres e sempre quando estava na onda, ficava pensando em parar, ao invés de apenas viver o momento e curtir o que eu estava sentindo. Eu não quero que me entenda mal, o problema não era a maconha no geral, mas a falta de responsabilidade que eu tive por não impor e respeitar limites. E não tem como você questionar que qualquer coisa em excesso faz mal, porque exatamente nós sabemos disso. Quando você está chapado, isso afeta os seus hábitos e, consequentemente, as suas escolhas. Aumenta a probabilidade de agir na direção oposta aos seus objetivos. E a minha prioridade é alcançar o meu potencial. Eu sei que existe um grande potencial dentro de mim e, para isso, foi necessário ressignificar essa parte da minha vida. Não estou dizendo que é algo definitivo, mas para a minha atual versão, para o atual presente momento, a cannabis não tem mais espaço. Eu não encontrei tédio, eu me senti vivo, a minha disposição voltou, meus projetos saíram do papel. Eu percebi que a pessoa que eu sonhava em ser sempre esteve aqui, ela sempre esteve dentro de mim. Ela só estava esperando eu parar de me entorpecer para assumir o comando. E sinceramente isso foi libertador. Essa foi a conclusão que eu tive. Aprender a dizer não para o prazer imediato,
seja droga, comida ou preguiça, é o único jeito de respeitar quem você é. Hoje eu mantenho 8% de gordura corporal, não por prova estética, mas como prova diária do que eu faço, o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, e me tornei muito mais feliz com o meu corpo. E essa circunstância nos leva ao não mais difícil de todos, o relacionamento, o não alienação. O propósito. Eu vivi um relacionamento aqui na Austrália que me ensinou isso da forma mais dura. Eu vim pra cá primeiro, ela chegou 1 ano depois. No Brasil éramos totalmente apaixonados, mas aqui a distância, a falta de um propósito em comum e a falta de Deus nos afastaram. Nós deixamos o externo dominar. Nós tentamos sustentar o relacionamento, afinal, era mais de 1 ano de espera. Tentávamos ser bons um para o outro e esquecemos de ser bons para nós mesmos. Esquecemos de olhar para dentro e seguir o que a nossa essência estava nos dizendo. E, por determinado período, nos tornamos figurantes da nossa própria vida. Figurantes porque, de certa forma, era uma atuação. Às vezes eu forçava um comportamento carinhoso, mas por dentro eu estava cego. Outras vezes eu não aguentava a pressão e era grosseiro, agia como um idiota. Exatamente o que Napoleão Hill chama de alienação. Nós estávamos deixando a vida nos levar, sem assumir o comando, com medo de encarar a verdade. Nós estávamos dizendo sim para o conforto da nossa companhia, mas não para a nossa essência. E quando aceitamos a verdade e dissemos não para aquela dinâmica, a vida fluiu. A vida fluiu muito bem para os dois. Hoje existe respeito, mas existe principalmente a liberdade de não viver uma mentira. E você? Em que parte da sua vida você sabe que está atuando só para não perder alguém? Eu decidi que eu não vou ser mais figurante, eu vou ser protagonista e você precisa fazer o mesmo. Você precisa ser protagonista da sua vida. O mecanismo de defesa. Como dizer não na prática. Agora, entender a teoria é fácil, o difícil é dizer não na hora H, quando a pressão social bate. Por isso, eu não confio na minha força de vontade, eu confio em um mecanismo. Eu uso um protocolo simples de 3 passos para não cair no automático do sim. Passo 1. A compra de tempo. Nunca, em hipótese alguma, dê a resposta na hora quando você receber um convite para uma festa ou até mesmo um favor no trabalho. A sua resposta tem que ser um padrão. Por exemplo, vou checar a minha agenda e meus compromissos e te dou uma resposta assim que possível. Ou algo mais direto. Obrigado pelo convite. Posso te dar a resposta em outro momento? Isso tira toda a pressão do momento e deixa o seu cérebro racional para voltar para o comando. O passo 2 é o filtro do funeral. Lembra do exercício que nós fizemos no início do vídeo para você imaginar o seu funeral? Então, vamos seguir com essa linha de raciocínio. Quando você estiver sozinho, se pergunte: dizer sim para isso constrói a base que eu quero deixar? Ou apenas agrada o ego da outra pessoa? Se não constrói, é distração. Evite. E o passo 3 é a entrega seca. O maior erro de quem tem a base fraca é se justificar demais. Eu não posso porque eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu. Eu não posso porque eu tenho que dar banho no peixe. Sempre inventa um complemento para falar não. O seu não, ele não tem que ser justificado. Não é não. Você fala não e agradece pelo convite. Quem se justifica tá pedindo permissão para dizer não. O seu não tem que ser cirúrgico. Analisei aqui, eu não vou conseguir encaixar. Obrigado pelo convite. Ponto final. Sem desculpas, sem mentiras, sem ladainha. Apenas o limite claro de um adulto, que é o que você é. Você não precisa mais justificar não com mentiras ou com falsas desculpas. Conclusão. O próximo passo. Tudo que eu falei aqui para suportar a funilaria, largar o vício, encerrar os ciclos, não saiu da minha cabeça do nada. Dediquei tempo estudando autodesenvolvimento, horas de podcast, horas de meditação e conexão com Deus. Eu precisei de manual, eu precisei de mentores silenciosos. Existem 2 livros que não são apenas livros, são armas. Foram eles que me deram munição para esses nãos. O primeiro é Mais Esperto que o Diabo. Foi aqui que eu entendi que eu estava alienado. Foi aqui que eu entendi que o medo e a falta de propósito são ferramentas que te prendem. Se você estiver preso na mediocridade, você não vai prosperar. Se você sente que a vida está te levando e você não está no controle, você precisa ler esse livro, não é opcional. Esse livro é algo fundamental para dar o primeiro passo para o seu despertar. Ele vai te tirar da alienação. Você não vai ficar mais um cego andando pelo mundo, vagando sem propósito. E o segundo livro, ele é muito importante. Ele se chama O Poder do Agora. Foi esse livro que me ensinou a estar presente e reconhecer o valor do atual momento.
a não precisar de nada externo para suportar a realidade, a estar trabalhando em uma área que é nova para mim, tá lixando um carro em meio ao barulho, caos, e estar inteiro ali, sem sofrimento, apenas presente. Eu deixei o link oficial da Amazon aqui embaixo na descrição. Se você quer construir a base que eu estou construindo, essas são as fundações teóricas, e elas são muito importantes para o seu desenvolvimento. Mas preste atenção, dizer não apenas limpa o terreno. Ele tira o mato, tira o lixo, tira o entulho, te protege de distrações diárias. Mas como você sustenta essa postura no longo prazo? Como que você aguenta o peso das escolhas quando está sozinho do outro lado do mundo? E quando a sua motivação inicial acaba? Porque você não pode depender de motivação. Eu acabei de completar 3 anos vivendo aqui na Austrália e eu gravei um diário de construção mostrando a realidade nua e crua do que acontece quando você decide mudar de país e recomeçar do zero, sem idioma, com a base financeira instável, totalmente sem filtro de Instagram. Apenas a verdade sobre ego, solidão, solitude e o processo. Se você quer entender o custo real dessa construção e quem você precisa se tornar para não quebrar no meio do caminho, clica nesse vídeo aqui embaixo que eu deixei aí nos comentários. Lá eu abro a caixa preta desses meus 3 anos longe de casa. Eu sou o Matheus Santana, presença cria destino e te vejo lá.